Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 9 a 27. Gênesis, capítulo 17, versículos 9 a 27. Assim diz a santa palavra do Senhor. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que tem tanto a nos ensinar. Pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor fale conosco por meio dela. Pedimos a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito Santo, para que a partir dessa iluminação venhamos a entender a tua palavra, e que essa palavra possa ser aplicada em nossos corações, para que vivamos ela, para que realmente sigamos as instruções da tua palavra, que nos leva para o caminho da vida. Nos ajuda, Senhor, a focarmos, Senhor, nossas atenções no Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que Deus tem uma aliança com você? E que essa aliança não é apenas com você, mas com toda a sua família. Nós vivemos em um mundo onde prevalece o individualismo. E infelizmente esse pensamento tem influenciado até as igrejas. Por isso muitas pessoas pensam apenas na sua fé pessoal, dando importância apenas ao seu relacionamento pessoal com Deus.
Mas Deus tem uma aliança que vai além do indivíduo. Envolve toda a família e torna parte da família de Deus. E essa aliança que Deus tem conosco tem origem hoje nessa passagem de Gênesis, na aliança que Deus fez com Abraão. Na primeira parte do Gênesis capítulo 17, que foi pregada na semana passada, Deus anunciou a sua aliança com Abraão, com Abrão naquela época, mudando o seu nome para Abraão, prometendo uma grande descendência e terra por sua possessão. Nessa primeira parte, Deus fala das grandes maravilhas que Ele operaria na vida de Abraão. Dito isto, a partir do versículo 9, que é a passagem de hoje, Deus fala das coisas que Abraão teria que fazer como sinal dessa aliança. E isso é a circuncisão. Claro que quando olhamos para essa palavra circuncisão hoje, a primeira impressão que nós temos não é das melhores. Principalmente quando nós entendemos o valor que os judeus davam a esse ritual, este sinal, ao ponto de que os cristãos judeus que foram convertidos, eles davam importância a essa circuncisão, ao ponto que comprometeu o evangelho, o que fez o nosso apóstolo Paulo escrever a carta de Gálatas. Além disso, conhecemos tantos versículos de cor que falam da inutilidade da circuncisão. Que circuncisão não vale mais alguma coisa, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera em amor. Esses versículos nos fazem não dar tanta importância à circuncisão. E de fato, circuncisão hoje não tem valor algum para nós. Mas nós precisamos lembrar que a circuncisão foi estabelecida por Deus. E existe um motivo para isso. A circuncisão pode não ter valor hoje, como um sinal, mas a circuncisão teve o seu lugar na história da redenção, na história de redenção que Deus escreveu. Portanto, é importante nós aprendermos um pouco sobre essa circuncisão, para que nós possamos aprender a partir dos princípios como ela pode ser útil, como essa palavra pode ser útil para nós hoje. A verdade é que essa passagem é uma passagem vasta e cheia de informações, cheia de lições que podemos tratar. Mas eu quero, a partir dessa passagem, tratar apenas de um único assunto, que é por que Moisés escreveu essa passagem? Por que será que Moisés contou essa história para o povo de Israel naquela época no deserto? Existia um motivo para isso, e é a partir dessa motivação que trabalharei o sermão. Então, terá algumas partes que nós não trabalharemos no texto, por isso eu peço a compreensão dos irmãos. Então, assim, hoje, veremos sobre a circuncisão que Deus estabeleceu como sinal da aliança com Abraão. Quero que nós peço aos irmãos que novamente acompanhem a palavra de Deus, versículos 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo,
quebrou minha aliança. Como disse anteriormente, Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão e disse das coisas que ele faria para com ele, das promessas que ele tinha para com Abraão, dos versículos 1 ao 8. E logo depois, nós observamos que Deus muda o tom. Então, versículos 1 a 8, Deus fala em grande parte na primeira pessoa, né? Na primeira pessoa singular. Ele fala: farei uma aliança, né? Será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações, far-te-ei fecundo, estabelecerei a minha aliança, dar-te-ei a tua descendência. Então, Deus está falando o que Ele faria para Abraão. Agora, a partir do versículo 9, a narrativa muda de tom e começa: guardarás a minha aliança. Aqui na nossa versão em português não fica tão claro, mas quando nós olhamos a língua original, nós podemos ver que aqui tem um pronome tu antes de começar essa fala. É como se Deus falasse assim: até agora eu falei das coisas que eu farei para você, mas agora, quanto a ti, Abraão, quanto a ti, tu guardarás a minha aliança. Agora, Deus, depois de prometer as coisas, Ele fala do que Abraão deveria fazer. E o dever de Abraão nessa aliança era que ele guardasse a aliança. E como Abraão guardaria essa aliança? Era por meio de um sinal, o sinal chamado de circuncisão. E aqui está a importância da circuncisão. A circuncisão era um sinal. Sinal quer dizer que aponta para alguma coisa. A circuncisão em si não era importante, mas a importância da circuncisão estava no significado do que ele significava. O significado era que aquele que tinha esse sinal fazia parte da aliança de Deus, estava em aliança com Deus. E essa aliança que Deus fez com Abraão tinha 3 características que nós podemos perceber nessas primeiras partes da passagem. A primeira característica é que essa aliança era divina, era unilateral, da parte de Deus. É a aliança de Deus. Deus diz: farei uma aliança. Ele não diz: façamos uma aliança. Deus também diz, né, no versículo 7, né, e o que eu falei está no versículo 1, Deus também diz no versículo 7, estabelecerei a minha aliança. Ele não diz, estabeleceremos a nossa aliança. No versículo 9, ele diz, guardarás a minha aliança, e não guardemos as nossas partes. Ele fala, você vai guardar a minha aliança. A aliança que Deus tinha proposto aqui não era conjunta, mas era uma aliança que Deus trouxe de forma divina, de forma unilateral. Nós precisamos lembrar do que aconteceu no capítulo 15. No capítulo 15, houve aquele episódio em que Deus falou para Abraão cortar os animais, deixar de lado e esperar até que ele viesse. Ele enxutava até anoitecer as aves, caiu no profundo sono. E o que aconteceu? O fogareiro passou por meio dos animais. O Senhor passou por meio dos animais. Naquela época, quando se firmava uma aliança, os animais eram partidos ao meio, e os que faziam aliança, os que estavam assinando a aliança, os dois passariam por meio desses animais, significando que quando qualquer um dos dois que quebrassem essa aliança, seria feito como esses animais. Deveriam ser partidos, ou seja, deveriam ser mortos. Mas o que acontece no capítulo 15 é que Deus passa sozinho entre esses animais. Deus tomou sobre si todas as condições da quebra da aliança. Isso significa que Deus assumiu essa aliança sozinho.
É uma aliança que Deus estabeleceu. Não foram condições decididas mutuamente, com muita conversa entre o outro, mas foi determinada por Deus. Em segundo lugar, a aliança que Deus fez é uma aliança eterna. Deus diz que sua aliança seria perpétua. Nosso Deus é um Deus imutável. E como a aliança é desse Deus imutável e mantida por esse Deus imutável, essa aliança também não muda. E para mostrar que essa aliança é uma aliança eterna, Deus estabelece circuncisão da maneira que ela é. Como a própria passagem explica do que é circuncisão, né? Era uma operação onde a pele do prepúcio era cortada fora. E assim como a pele que foi cortada fora não pode voltar, a aliança de Deus também não voltaria para trás. A circuncisão, como sinal, funcionava como de casamento. Era um compromisso, né? Era uma aliança que simbolizava esse comprometimento de toda a vida. Mas diferente da aliança de casamento, que hoje em dia muitas pessoas jogam fora, né? Tiram para dizer que acabou o casamento, como a circuncisão era uma marca no corpo, não teria como voltar atrás. Então, era um lembrete de Deus que Ele tinha feito uma aliança que estava impregnado na pele, que quebra dessa aliança seria um pecado terrível, porque é algo que Deus marcou na pele, marcou no corpo. Por fim, a última característica da aliança que nós podemos perceber aqui é que essa aliança é uma aliança graciosa. Deus não precisava fazer essa aliança com Abraão, mas Ele fez. Não porque Abraão merecia, mas foi por pura graça. E justamente por ser essa aliança graciosa, vir da parte de Deus de forma divina e unilateral, e dada graciosamente, é que não pode algum homem invalidar essa aliança. E justamente nós vemos isso durante a história do povo de Israel. O povo de Israel, que vem da sua descendência mais para frente, quebrou inúmeras vezes a aliança com Deus. Mas Deus permaneceu fiel à sua aliança. Deus castigou o povo, sim, quando eles quebraram, levou até o exílio, mas quando eles se arrependeram, clamaram diante de Deus, Deus trouxe restauração. Deus, por ter dado essa aliança de forma graciosa, nós não podemos fazer nada que possamos mudar ela, mas é dada gratuitamente por Deus. E essa aliança também era graciosa porque ela não foi feita apenas a Abraão, mas foi feita com toda a sua família. E é por isso que todos os homens de sua casa deveriam ser circuncidados. Não apenas o Abraão, mas todos de sua casa, seja filho, seja escravo. Porque escravo também fazia parte da família. Tudo que ele possuía, toda a família, o clã de Abraão, deveria fazer parte dessa aliança, porque Deus incluiu todos nessa aliança. A circuncisão deveria ser feita aos 8 dias de vida, ou seja, o recém-nascido que tenha passado por 7 dias de ciclo de vida completo, né? 7 dias de criação, um ciclo de vida por completo. Então, ao 8º dia, ele deveria ser introduzido à família da aliança, fazendo esse sinal no seu corpo, para que ele também fizesse oficialmente parte dessa família da aliança. A aliança que Deus fez, por ser graciosa, não era uma aliança que Ele fez de forma individual, mas é uma aliança que Ele fez com toda a família. É por isso
que aquele que não fosse circuncidado seria eliminado do seu povo, porque ele estaria desprezando uma aliança que é divina, uma aliança que é eterna e uma aliança que é graciosa. E aqui a palavra eliminada, né, no original é literalmente cortada fora. Né? Ou seja, é um trocadilho de palavras que Deus faz aqui, de que aquele que não cortar fora a parte da pele, será cortado fora da família, da aliança. Se circuncidar era trazer marcas no corpo de que pertencia à aliança de Deus, a circuncisão era muito importante por causa desse significado, de que ele fazia parte da aliança de Deus e era uma marca que não dava para voltar atrás, e era uma marca de comprometimento com Deus. A circuncisão, portanto, por ela significar o que ela é, que é uma aliança com Deus, ele era muito importante. Não o ato em si, mas do que significava. Mas então pode surgir a seguinte pergunta, né? Já que essa circuncisão marca essa aliança que é divina, eterna e graciosa, tão importante, por que não fazemos mais circuncisão? Porque hoje em dia, este não é mais o sinal da aliança. Peço aos irmãos que segurem um pouquinho essa dúvida, porque ela será respondida daqui a pouco. Tá? Nós precisamos entender melhor essa aliança. Então, vamos ver os próximos versículos para ver o que essa aliança tem a nos ensinar. Disse também Deus a Abraão, a partir do versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala, com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aqui ocorre algo que é muito interessante e que nunca antes aconteceu e nunca mais vai acontecer. Deus, que mudou o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara. E isso mostra duas coisas muito importantes acerca da aliança. A primeira é que essa aliança também inclui as mulheres. Apesar do sinal da aliança ser feito apenas nos homens, Deus não deixou as mulheres de fora. A Sara era tão importante nessa aliança que Deus estava fazendo, que Deus fez questão de mudar o seu nome. A Sara também estava dentro dos propósitos de Deus. A aliança não era apenas com Abraão, mas também era com a Sara. O erro que Abraão e Sara cometeram no capítulo 16, de tentar ter um filho por meios humanos, que nasceu e se chamou Ismael, tinha ocorrido justamente porque eles não tinham entendido essa aliança, de que era uma aliança com Abraão e toda a sua família, e não apenas com Abraão como indivíduo. Mas ao mudar o nome de Sarai para Sara e prometer um filho que viria a partir dela, Deus estava deixando explícito que a Sara estava incluída na aliança.
Por 13 anos, tanto Sara como Abraão estavam enganados. Tentaram forçar a promessa de Deus por suas próprias forças. Mas Deus havia preparado um meio sobrenatural. Não era filho gerado por obras humanas, mas era um filho que seria gerado pela mão de Deus. Portanto, a descendência viria por meio da Sara como mãe legítima. Então, as mães fazem parte da aliança. Não é apenas o pai, né, que é o líder da família. Toda a família está incluída. Então, até os filhos, até os escravos e até as mulheres estão incluídas. E aqui, para dar ênfase, vou falar novamente, acontece algo que Deus faz e nunca mais acontece. Deus mudar o nome de uma mulher. E essa mudança de nome de Sarai para Sara é muito importante também. Naquela época, mudar nome significava mudança de vida, um novo início. Então, quando tinha um novo rei que se estabelecia no reino, e ele mantinha, por exemplo, né, os antigos conselheiros, ele mudava o nome de todos os conselheiros, porque era importante ter esse novo começo. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, Deus estava mudando o curso da vida dos dois e estava dando um novo começo. Sarai significa minha princesa, indicando que era princesa por ser linhagem nobre, ou seja, indica a linhagem nobre dela, mas ela é princesa porque ela veio de uma linhagem nobre. Já Sara significa princesa. E o motivo por essa mudança de minha princesa para princesa é que ela seria a princesa não mais porque ela era de uma linhagem nobre, mas porque dela nasceriam reis, como diz a promessa de Deus. Portanto, ao mudar o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai dos povos, Deus estava enfatizando o número da descendência. E ao mudar o nome de Sarai para Sara, Deus estava enfatizando a natureza nobre dessa descendência. Mas existe um outro motivo, outro ponto muito importante na mudança desses nomes. E esse é algo muito interessante. O povo do Antigo Oriente Próximo também dava muita importância, não apenas nos nomes, né, no significado dos nomes, mas também aos sons. Muitas das palavras daquela época, daquela cultura, eram onomatopeia, ou seja, né, uma imitação da palavra a partir do som. Então eles fazem um som, uma palavra a partir do som que ela faz. E esse é o motivo pelo qual muitos judeus davam muita importância às chamadas sons guturais, né? Quando eu estava no seminário, né, o professor sempre falava das guturais, né, de como fazer, porque era importante. Porque sons guturais são sons que saem da garganta, né? Eles são importantes porque elas imitam muito, por exemplo, o som de vento, som de sopro. E para eles, o vento não era um simples vento. Em hebraico, tanto vento como espírito são a mesma palavra, né? Então, o significado de ter um som gutural era significativo, é algo que nós não damos tanta atenção, mas para aquela época era importante. Então, essa mudança de nome é muito significativa, porque Abrão em hebraico é Abram, e Abraão em hebraico é Abraham, né? Então, cortou um som de H no meio, né? Quando Deus muda o nome da Sarai para Sara, Sarai em hebraico é Sarai, e Sara em hebraico é Sarah. Então,
existe esse acréscimo de uma letra nos dois nomes, que é o mesmo acréscimo, que dá esse som de sopro. É como se Deus, ao mudar o nome dos dois, não muda apenas o propósito da vida dele por um novo significado dos nomes, mas é como se ele também estivesse soprando vida neles, por meio dessas mudanças. Abraham e Sara. Assim como Deus, quando formou Adão e soprou a vida em suas narinas, dando o seu espírito, agora, a partir dessa aliança, dessa mudança de nome, é como se Deus estivesse soprando vida neles, dizendo: agora não é mais Abrão, mas um Abrão com o Espírito de Deus, que vai estar na minha aliança, que vai caminhar junto comigo. Por isso o seu nome é Abraham, né? Sara, a mesma coisa, não é mais Sarai, mas é Sará. É como se Deus, a partir desse som de onomatopeia, de soprar vida, estivesse dando vida ao ventre estéril e morto da Sara. E é a partir dessa mudança de nome que a vida deles muda. A partir dessa mudança de nome, que Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, opera milagre. Não estou dizendo que a mudança de nome tem o poder, mas essa mudança de nome marca o novo começo, de que Deus estava dando um novo propósito para a vida deles, e também de que Deus estava soprando vida neles. Por isso que quando Deus muda não apenas o nome de Abraão, mas também de Sara, isso é muito significativo, porque Deus mudou a vida de uma família. Não apenas de Abraão como cabeça, mas também da Sara como mãe. E a segunda coisa importante sobre a aliança, que essa parte nos ensina, é que essa aliança é uma aliança sobrenatural. Deus escolheu Isaac e não Ismael para que fosse parte da aliança. Abraão e Sara acharam por 13 anos, né, desde a primeira vez que Deus falou da aliança, capítulo 15, e agora no capítulo 17, se passaram 13 anos. Abraão e Sara acharam por 13 anos que a sua aliança seria por meio de Ismael, mas não foi isso que Deus tinha preparado. A aliança de Deus não seria por meio do filho gerado pelas tentativas humanas, pelos meios humanos, mas seria por meio do filho, fruto do milagre de Deus. Abraão e Sara tentaram dar aquele famoso jeitinho brasileiro para tentar resolver essa aparente dificuldade na aliança. Mas lembre-se do que Deus diz, que Deus é um Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Não existe nada muito difícil para Ele. E Deus, por meio do seu poder, opera na vida deles. E Deus tinha preparado alguém, não seria Ismael, mas seria Isaac, que foi de acordo com o que Deus preparou desde o início. A aliança de Deus seria cumprida por um filho sobrenatural, mostrando que é Deus quem sustenta e Deus que dá a aliança. Não há nada que o homem possa fazer para mudar ou interferir nessa aliança que Deus fez, porque, como eu disse anteriormente, é uma aliança de Deus. Deus escolheu que seria por meio de Isaac que viria o descendente prometido lá em Gênesis 3:15. Era por meio de Isaac que Deus cumpriria a sua promessa. E é aqui que nós podemos fazer ligação com a nossa realidade. Voltemos à pergunta anterior que eu fiz, acrescentando mais características da aliança. Se essa aliança é divina, se essa aliança é eterna, se essa aliança é graciosa, se essa é uma aliança que inclui toda a família, inclusive mulheres e crianças, e se essa é uma aliança sobrenatural,
Porque a circuncisão, que é o sinal dessa aliança, não é feita hoje? A resposta está no cumprimento dessa promessa. Essa promessa de Deus a Abraão foi cumprida pelo descendente prometido da mulher, lá de Gênesis 15, que veio da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo cumpriu essa promessa, porque essa aliança, durante anos, o povo de Israel vinha falhando no cumprimento dessa aliança. Tantas vezes o povo falhou em cumprir a aliança de Deus, que o Senhor, pela sua graça, afirma em Jeremias 31, firmarei nova aliança para com a casa de Israel, com a casa de Judá. E logo depois ele diz, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus já estava anunciando a nova aliança, que daria continuidade, nova não no sentido de um novo do zero, mas uma nova no sentido de renovado. Essa aliança seria cumprido por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, logo depois, logo antes de morrer por nós, ele diz que ele tem uma nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus Cristo tornou essa aliança nossa, nova, por meio do seu sacrifício na cruz. O autor de Hebreus confirma essa mensagem dizendo, em Hebreus 9,15, Ele, Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Em Cristo nós somos feitos herdeiros da herança de Deus. Fomos feitos filhos de Abraão, apesar da gente não ter mais essa ligação sanguínea com Ele. Paulo vai dizer em Colossenses 2, 11 a 12, que nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa passagem deixa claro que nós já fomos circuncidados em Cristo. Não uma circuncisão física, mas uma circuncisão espiritual. A circuncisão que importa não é a física, mas é do coração. É por isso que Paulo diz aquele versículo famoso, né? Não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem a circuncisão, coisa alguma, que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração no espírito. Em Cristo Jesus, que nos circuncidou espiritualmente, Ele nos deu um novo sinal. Esse sinal é o batismo. A passagem de Colossenses que nós lemos agora há pouco afirma isso. Além disso, Gálatas 3, né? Gálatas é uma carta que fala muito desses antigos preceitos, né? Da circuncisão em si. Gálatas 3, 26 a 29, deixa claro que nós somos batizados em Cristo, e por isso nós nos revestimos de Cristo, por isso não há mais diferença entre pessoas em Cristo. Agora nós tornamos descendentes de Abraão e herdeiros segundo promessa. Entendendo isso, que os líderes da igreja primitiva no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, determinaram que a circuncisão não fosse mais exigida, pois em Cristo ela foi substituída pelo batismo, em questão de que sinaliza a aliança.
A circuncisão sinalizava a antiga aliança. O batismo sinaliza a nova aliança. Nós não fazemos mais a circuncisão porque este símbolo foi substituído. A ordem de Jesus na grande comissão não foi ide, fazei discípulos de todas as nações, circuncidando-os. Ele falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu tenho os ensinado. Na nova aliança, o sinal da aliança impregnada em nós é o batismo. E o batismo é um sinal mais abrangente. Ele não é mais feito apenas nos homens e nos judeus, mas em todos que confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador, sejam judeus, sejam gentios, sejam homens, sejam mulheres, porque em Cristo não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se entendemos que batismo é o sinal da nova aliança, e se fazemos parte dessa aliança, nós também devemos aplicá-lo em nossa vida. E aqui nós podemos ver uma passagem muito clara, quando nós entendemos que essa aliança deu seguimento, de que nós também devemos batizar nossos filhos, as nossas crianças. Se a aliança de Deus inclui toda a família, não deveria também os filhos ser batizados? Ora, se a circuncisão era um sinal mais restrito, que era aplicado apenas nos homens, e incluía as crianças de 8 dias de vida, não deveríamos também batizar as nossas crianças, sendo o batismo um sinal mais abrangente? Não foi próprio Jesus que disse aos discípulos que estavam impedindo de crianças de chegarem a Ele: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçareis de vir para mim, porque dos tais é o reino dos céus? Devemos batizar nossos filhos. E é importante que nós batizemos nossos filhos. Não porque o batismo salva, mas porque batismo é o sinal da aliança que Deus tem conosco. Ainda não foi convencido? Atos 2, 38 e 39 diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro afirma que a promessa não é apenas nossa, mas também dos nossos filhos. Ainda não foi convencido? Também lembre de episódio de Atos, capítulo 16, onde Paulo e Silas batizam o carcereiro e toda a sua família. Nada disso te convenceu? Então se lembre disso. A não circuncisão fazia não apenas o filho ser cortado fora da aliança, mas toda a família seria cortada fora. Porque o pai, ao não circuncidar o filho, ele estava recusando a aliança de Deus. Os irmãos devem se lembrar do episódio em que Deus quis matar Moisés, porque ele não circuncidou o seu filho. Por que Deus não quis matar o Gerson, que é o filho? Por que ele quis matar Moisés? Porque era dever do pai fazer. Porque a aliança é com a família. Por esse motivo, os judeus zelavam tanto por essa circuncisão. Ora, não deveríamos nós também ter o mesmo zelo em batizar nossos filhos? Olha a implicação de nós não batizarmos nossos filhos. Você não entendeu a aliança de Deus e ainda corre o risco de ser cortado fora da aliança de Deus. Por isso, nós devemos nós devemos zelar pelo batismo e batismo também de nossos filhos. Nós não devemos tardar em fazer, porque foi essa justamente a reação de Abraão diante dessa aliança que Deus fez. Quando Deus disse essas coisas, Abraão, ao entender as características da aliança de Deus,
Ele faz a circuncisão de toda a sua família, de todo o seu clã, no mesmo dia. Ele não esperou receber as promessas de Deus para fazer. Não, ele fez naquele mesmo dia. E os versículos finais mostram muito claramente isso. Quando nós olhamos no versículo 26, né? 26 não, perdão, 23, falei errado, 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão, entendendo a aliança de Deus, ele se apressou em fazer. E os detalhes que o texto fala de como ele fez, de que ele foi atrás do escravo, do comprado, do nascido em casa, isso mostra também que Abraão foi zeloso em cumprir cabalmente o que Deus tinha estabelecido na aliança. De modo semelhante, quando as pessoas chegam à fé em Jesus Cristo, também devem receber o sinal de inclusão na aliança de Deus sem demora. Quando Deus lhes dá filhos, esses filhos também devem ser batizados sem demora. O batismo é o novo sinal, é um sinal, um selo de remoção de pecados e de estar em relação de aliança com Deus, de fazer parte da família de Deus. De lembrar de que a promessa da aliança de nosso Deus não é apenas conosco, mas com toda a nossa família, dos nossos filhos. Também nos lembra também do maravilhoso privilégio de podermos fazer parte da aliança de Deus. Também nos lembra da obrigação de que nós temos para que andemos na presença de Deus. Quando Deus vai anunciar a sua aliança, no capítulo 17, versículo 1, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, seja íntegro. Essa é a chamada de Deus para com Abraão, para que ele tivesse essa vida, e este era o modo de vida como alguém que pertence a essa aliança deveria viver. Da mesma forma, nós devemos sim batizar, mas viver uma vida íntegra, andar na presença de Deus, mostrando que nós pertencemos à aliança de Deus. Moisés escreveu essa passagem porque não estava tendo circuncisão. Ele mesmo falhou, como eu disse anteriormente. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, ele teve que circuncidar todos os homens, porque não estava sendo feito. Da mesma forma, as pessoas daquela época não estavam dando essa importância devida ao sinal da aliança. E por isso que o meu foco hoje nessa palavra está no novo sinal que Deus nos deu, que é o batismo. Nós devemos sim batizar nossos filhos, nós devemos batizar aqueles que confessam sua fé sem demora, porque eles fazem parte, não porque o batismo salva, mas é um sinal de que pertence à família de Deus. Louvemos e agradecemos a Deus pela fidelidade e graça de fazer essa aliança maravilhosa para conosco, uma aliança divina, eterna, uma aliança que é irrevogável, uma aliança graciosa, uma aliança que envolve toda a família, uma aliança sobrenatural. Que consolo nós podemos ter quanto nos momentos de nossas falhas e de fraquezas, nos momentos de nossa infidelidade, lembrarmos que isso não vai mudar a aliança de Deus. Que segurança nós podemos ter ao saber que isso não depende de nós, mas da palavra de Deus.
E que nós estamos, ao entendermos essa graça, ao sentirmos essa segurança, ao sentirmos essa graça de Deus, isso deve nos levar a uma vida de santidade diante de Deus. Uma vida que realmente faça jus ao chamado de Deus, de andar na presença de Deus e ser íntegro. Hoje, nós não fazemos circuncisão, que é uma marca na pele. Mas ao sermos batizados, nós carregamos em nós o nome de Jesus Cristo. Hoje, nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Apesar da gente não ter nenhuma marca permanente no nosso corpo, nós carregamos o nome eterno de Jesus Cristo. E é por isso que nós, ao pertencermos à família de Jesus Cristo, ao participarmos dessa aliança, ao carregarmos esse nome, nós devemos levar uma vida íntegra, reta diante de Deus. Porque é por meio dessa vida que nós levamos, é que nós levaremos o nome de Jesus Cristo às pessoas. E, de fato, nós cumpriremos a grande comissão, de que é ir, fazer discípulos, e não circuncidar, mas batizar. Que Deus nos conceda a graça de, ao entendermos essa aliança, vivermos essa aliança. Não apenas como rito, tem que fazer batismo, mas levar uma vida que condiga com a nossa fé, vivendo em integridade e andando diante de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra hoje nos ensina sobre a aliança que o Senhor fez. Uma aliança que é divina, uma aliança que é eterna, uma aliança que é graciosa, uma aliança que é familiar e uma aliança que é sobrenatural. Essa aliança que foi cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez nos achegar ao Senhor. Que não foi por meio de nossas escolhas, mas porque o Senhor nos amou antes, mesmo quando nós éramos seus inimigos e pecadores. E Senhor, nos introduziu a Tua aliança. E é por essa graça e por esse amor que hoje nós podemos fazer parte da Tua aliança, parte da Sua família. Em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nós pedimos que nós cumpramos a nossa parte nessa aliança, de sermos íntegros, de andarmos na Sua presença, para que o mundo venha conhecer por meio de nós as grandes maravilhas que o Senhor tem feito, porque nós carregamos em nós o nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos seus discípulos, ajuda-nos, Senhor, a vivermos esta aliança onde quer que nós estejamos, que façamos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.